Boa tarde a todos. Nós vamos dar início mais uma tarde aqui a mais uma apresentação. Bem-vindo, professor Afonso. Vamos falar sobre cristalização fracionada e um modelamento de cristalização usando elemento traço. Os pontos que serão abordados serão equação de Rayleigh, coeficiente de partição, mecanismos físicos do fracionamento de cristal melt e discussão sobre o assunto. Pode passar. Pode passar, filho. De início, nós vamos tratar sobre conceito básico, né? Para entendermos que é coeficiente de distribuição ou de partição. E, como nós já vimos em reuniões passadas, é um coeficiente, é uma razão da concentração de um determinado elemento na parte sólida de um magma sobre essa concentração na parte líquida. Como vemos aqui, durante a cristalização progressiva de um magma, elementos compatíveis, que são os elementos que têm o coeficiente de distribuição maior do que 1, são concentrados nos sólidos, enquanto os elementos incompatíveis, que são aqueles que têm um coeficiente de distribuição menor do que 1, são continuamente enriquecidos nos líquidos residuais. Isso se dá graças ao raio e à carga iônica. São as duas características que vão determinar essa interação, né? Tendo elementos com raios e carga iônica similares, eles vão poder trocar, né? Vão poder assumir um lugar do outro em sítios cristalográficos. Pode passar. Aqui vamos falar sobre a lei ou equação de Rayleigh, que é constituída por essa razão da concentração do elemento no líquido residual, dado por Cm, sobre concentração do elemento no magma parental, dado por Cp. Será igual à fração de magma, ou fracionamento de magma, elevado ao D, que é o coeficiente de distribuição de massa, ou de distribuição que a gente viu agora. Pode passar. A gente vai ver melhor esse conceito aqui no gráfico, que apresenta variados coeficientes de distribuição aí plotados sobre o magma. A gente tem nos eixos das abscissas, a gente tem fracionamento do melt, que vai de 0 a 1, sendo que no 1 a gente vai ter uma quantidade total de líquido, e no 0 a gente vai ter uma quantidade total de sólido. No eixo das ordenadas, a gente vai ter a razão entre a concentração no melt ou no líquido sobre a concentração no magma parental. E aqui ao lado nós temos uma relação que diz que para o coeficiente de distribuição igual a 0, a gente vai ter essa razão da concentração no melt sobre a concentração no magma parental igual a F elevado a menos 1. Por quê? Por causa da equação de Rayleigh que a gente acabou de ver, onde F é elevado a D, que é o coeficiente de distribuição, menos 1. Ou seja, para um coeficiente de distribuição 0, a gente vai ter F elevado a menos 1 ou 1 sobre F. Pode passar.
Boa tarde, minha voz tá boa? Tá. Agora pode escutar direito? Beleza. Então, antes de começar a explicar esses diagramas aqui, vou dar uma breve introdução do conceito, né, de cristalização fracionada. A cristalização fracionada ela é um processo, né, de diferenciação magmática, em que acontece, né, a cristalização progressiva de minerais a partir de um magma parental, ou magma mãe. E a partir do resfriamento desse magma, ao longo do tempo, vai cristalizando os minerais de mais alto ponto de fusão, né, de mais alta temperatura, e que vai resultar em cristais e magma residual. E justamente esse magma residual ele vai ter uma composição diferente do magma mãe, né, do magma inicial. Então é um conceito mais introdutório, né, de cristalização fracionada. E passando aqui para esses diagramas, esses diagramas são de variação, né, de elementos durante a cristalização progressiva de um magma basáltico, por exemplo, né, e tendo essa cristalização progressiva de olivinas, no caso do primeiro diagrama aqui, do níquel, né, de piroxênios, no caso do cromo, e do plagioclásio no diagrama do estrôncio. Então, nem sempre também, né, essa vai ser a sequência, né? Por vezes o plagioclásio ele pode se cristalizar ao mesmo tempo ou até mesmo antes das olivinas, né? Porém, esses plagioclásios vão ser muito ricos em cálcio, como a anortita ou bitalita, né? E para dar início ao conceito de compatibilidade que o Danúbio já mencionou anteriormente, esses elementos são todos elementos compatíveis. Então, eles têm cargas e raios iônicos semelhantes, né? Por exemplo, no caso do níquel, a gente vai ter essa compatibilidade com o magnésio, né? Já que eles têm cargas iguais e raios bem próximos. Então, essa reta A, né, esse tracejado A no níquel aí, claro, né, nas ordenadas vão estar a quantidade do elemento, né, em ppm, e nas abscissas a fração em mágoa, né, o líquido, o volume do líquido magmático. E essa reta A vai significar a cristalização das olivinas, né, que são silicatos de magnésio. E, portanto, essa compatibilidade do magnésio com o níquel, né? E assim o níquel ele vai ser incorporado facilmente na estrutura da olivina. E o mesmo serve para os outros diagramas. No caso do cromo, substituindo o ferro, né? Nos piroxênios. E no caso do estrôncio, substituindo o cálcio, por apresentarem comportamentos semelhantes, né? Então, o estrôncio ele vai ser incorporado na estrutura do plagioclásio. E como vocês podem notar, né, os diagramas eles têm o mesmo comportamento. Os elementos são incorporados, né, nos minerais, nos cristais, por serem compatíveis, né? Eles tendem a ficar no resíduo sólido. Quanto menor essa fração em líquido, né, que eu mostrei, que está na abscissa, menor vai ser a quantidade desses elementos, né? Porque os incompatíveis tendem a permanecer no líquido. Então, os compatíveis, como o níquel, o cromo e o estrôncio, eles vão sendo incorporados em minerais de mais alto ponto de fusão, né, de maior temperatura. E eles vão ficando no resíduo sólido. E a partir do estágio evolutivo desses magmas, eles vão sendo empobrecidos. Pode passar. Aqui está
diagrama, né, de elementos terra raros, de amostras de rochas, né, dividido pelo condrito, né, que é um padrão. Como vocês sabem, a gente já teve uma apresentação de elementos terra raros e todos os elementos terra raros possuem carga mais 3, né, são do grupo dos lantanídeos. Eles se comportam como elementos incompatíveis, né, nos magmas. Eles possuem um grau de variabilidade, né, a compatibilidade. Quando falamos em compatibilidade, essa compatibilidade é referente ao manto. Então, os elementos terra raros leves, que vai do lantânio até o samário, o európio ali, eles são mais incompatíveis, né? Tem um raio maior por conta da contração dos lantanídeos, né? Que o raio ele vai aumentando da esquerda para a direita, ou seja, o lantânio é o de maior raio iônico e o lutécio de menor raio. Mas todos possuem carga mais 3, com exceção do európio, né, que pode assumir uma carga mais 2, e do cério, assumindo uma carga mais 4. Bom, a partir dessas amostras aí, né, de rochas, elas apresentam um grau de fracionamento, né, um grau de fracionamento visível. O que é esse grau de fracionamento? É justamente a quantidade de elementos terra raros leves em relação aos elementos terra raros pesados, né? Por exemplo, o grau de fracionamento pode se dar por a relação de lantânio dividido por lutécio. Quanto maior essa diferença, né, maior vai ser o grau de fracionamento. E esses modelos aqui, né, esse grau de fracionamento visível, ele tende a ser de ambiente que houve cristalização fracionada, né? Ou fusão também, né? Fusão parcial. E é isso. Como vocês podem ver, né? Mais no topo vai ter uma maior concentração de elementos terra raros leves, né? Porque os líquidos residuais ficam enriquecidos em elementos incompatíveis, enquanto isso por conta que os compatíveis ficaram contidos, né, nos elementos nos minerais de mais alto ponto de fusão, né, que se cristalizaram. Ou seja, eles ficaram nos cristais, os elementos mais compatíveis. E por isso existe esse grau de fracionamento. Pode passar, filho. Então, existem alguns mecanismos físicos na cristalização fracionada. Porém, eu achei importante destacar, para mim, o principal, que é a separação gravimétrica, né? Que ela é influenciada pela lei de Stokes, né? Essa fórmula aqui, onde o cursor está apontando. Onde V, né, como a gente está falando de cristais, né, vai ser a velocidade de decantação do cristal com um R ali, né, o R ao quadrado, que é o raio do mineral, que esse mineral vai afundando através de um líquido, né, com viscosidade N sob a gravidade, né, sendo ds a densidade do sólido, né, menos a densidade do líquido. Então, como vocês podem ver, esse processo ele requer uma baixa viscosidade e uma diferença boa entre a densidade do sólido menos a densidade do líquido. Então, quanto menor a viscosidade, né, maior será essa velocidade de decantação do mineral. E esse processo ele é eficiente para separar minerais opacos, olivinas, piroxenos e
plagiocládeos em magmas básicos, originando peridotitos, anortositos, piroxenitos e cromititos. Rochas geradas por decantação de minerais são denominadas de rochas cumuláticas, né? Justamente essa decantação desses minerais, né? A acumulação desses minerais, principalmente de olivinas, piroxênios, minerais de maior densidade, né? Eles vão sendo acumulados e formando, por exemplo, peridotitos, piroxenitos, né? Agora, falar sobre a viscosidade, né? A viscosidade do magma, como vocês sabem, né, ela vai depender de composição química, temperatura, teor de voláteis e a pressão, né? E também depende dos estágios de cristalização, né? Ou seja, a quantidade de cristais que vai ser encontrado nesse magma e, consequentemente, o seu estágio evolutivo, ou seja, sua composição que vai variando ao longo do tempo, né? Assim, a eficiência da decantação dos minerais vai ser influenciada por alguns fatores, como a pressão e propriedades físicas do magma, né? A reologia desses magmas. A pressão, por que a pressão? Pois um mesmo mineral ele pode ser menos denso que o magma a baixas pressões e mais denso que o magma a elevadas pressões. Então, isso implica que a segregação só pode ocorrer, essa decantação pode ocorrer se o magma estiver estacionado, né? Ou seja, em câmaras magmáticas. E agora o outro fator, que são as propriedades físicas do magma, ou seja, a sua reologia, né? Seu comportamento. A lei de Stokes ela funciona muito bem com corpos newtonianos, ou seja, quando o magma se comporta como um corpo newtoniano, que vai ter de 0 a 30, 35% de cristais. Porém, quando esse magma tem um comportamento de Bingham, o que é esse comportamento de Bingham? É quando o magma ele vai ter mais que 65% de cristais contidos e o restante líquido. E isso vai ser um problema para a decantação, né? Já que há necessidade de uma aplicação de um esforço crítico, antes que um aumento dos esforços aplicados provoque deformações proporcionais nesse magma. Ou seja, para que um mineral seja decantado, ele vai ter que ter uma força, a sua força vai ter que superar essa resistência do magma à deformação. Ou seja, fica mais dificultado para esse cristal decantar no magma de comportamento de Bingham, porque já está se comportando quase como um sólido. E então, tendo esses problemas, né? Pode passar o slide, Felipe. Wagner e Brown, né? Eles estabeleceram velocidades de decantação de diferentes minerais, né? No magma basáltico com densidade de 2,58 gramas por centímetros cúbicos e com uma viscosidade de 3.000 poises. Então é só para ilustrar, né, que, por exemplo, a olivina com um raio de 1 milímetro, né, e com a densidade superior do magma basáltico, ela vai ter uma velocidade de decantação de 2,9 metros por ano. E assim para os outros minerais também, né? Por exemplo, a magnetita, que tem uma densidade maior ainda, né? Então esses são alguns valores da velocidade de decantação. E é isso. Obrigado. Estamos abertos a perguntas, a discussão.
Agradeço pela paciência, pessoal. Quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Quando o mineral vai ser mais denso que o magma, não tem como ele decantar de jeito nenhum, né? Mesmo independente do tempo. Porque o magma só vai tender a não ser que a tendência do magma ficar cada vez mais densa depois da cristalização, mas tipo, beleza, se os minerais são mais densos que o magma, eles não decantam. Ainda funciona? Esse processo? Assim, pelo que eu entendi, né, na teoria, minerais com uma maior densidade, né, que o do líquido, eles podem sim, decantar, né? Portanto que pelo menos esse magma ele tem um comportamento newtoniano, entendeu? Isso, eu confundi. Os menos densos. Os menos densos aí... O magma com o tempo vai ficando cada vez mais viscoso, né? Quanto mais vai cristalizando. Isso. Então vai ficando cada vez mais difícil de decantar. Exatamente. Então, tipo... E aí? Ele não vai descer. Essa é a grande parte da geologia, né? No caso do estágio geológico, a gente viu que tem 3 estágios, né? O Samuel citou o primeiro estágio de 0 a 30, né? 30% de cristais. Teria um comportamento newtoniano, né? Assim, newtoniano. Mas o comportamento newtoniano em si é próximo da líquidos, né? Aí o magma sofre, né? A deformação, é uma deformação linear. Isso que caracteriza um corpo newtoniano. Agora, a parte do corpo de Birgham, né, que necessita de um esforço crítico. Então, esse cristal vai ter que superar essa resistência do magma deformação, e aí fica mais difícil de decantar, né? Eu sei. Eu quero saber, assim, se a regra se mantém, mesmo se tiver alguns cristais em suspensão, porque tem uns cristais que não vão decantar, né? Se eles forem menos densos, não vão decantar de jeito nenhum. Mas tem outros que vão ser mais densos, beleza, mesmo que for difícil, eles vão decantar. Então a regra vai, mesmo com alguns cristais suspensos lá? Eu acho que sim. Isso explica também, né, a variedade da composição, né, das rochas. É certo que vai chegar um momento, né, que não vai mais decantar por causa da quantidade de cristais, né? Acho que é isso. Tô ligado. Samuel, quando é que você vai professor. para o departamento de geologia? Segunda-feira. Vixe, Segunda-feira, de manhã? Isso. De manhã não pode, né? De manhã eu tenho aula de 8 a meio-dia e lasca. Depois, terça, bom, de qualquer forma, terça tem geoquímica, né? Bom, de qualquer forma, eu vou dar um jeito de chegar aí segunda-feira e fazer o que eu prometi lá para o Felipe. Você tem seguro de vida? eita. Então tá, gente, é interessante, o assunto é extremamente interessante, o assunto é extremamente discutível,
bastante discutível quando a gente faz uma análise dessa tabela aí. Não é Wagner o nome do homem, não, mas é Wager. Wager se tu falar em alemão, aí dá certo. Mas... Perdão. Ó, então assim, deixa eu te dizer, quando você olha essa tabela, você vê que o tempo gasto para o afundamento ou flutuação do mineral é muito grande para percorrer uma distância muito pequena. Se você tem como princípio básico a separação do mineral do sistema, independente de se esse mineral afunda ou flutua, no caso de minerais mais densos, ele vai afundar. No caso de minerais menos densos, ele vai flutuar. Em qualquer dos casos, flutuando, ou ele atende à necessidade de separação do líquido, ou seja, de saída do líquido, mas é uma saída, não é lá essa saída toda, não. Se você imagina isso para uma camada dentro daqueles complexos acamadados, onde você tem as camadas com 1 metro, com 40 centímetros, 50 centímetros, aí está tudo bem. Considerando que o magma vai esperar 1 ano para que esse cristal de olivina desça. Enfim, sem contar com a variação na viscosidade, etc., com o decorrer do tempo, com o decorrer da cristalização, com o prosseguimento da cristalização, a viscosidade vai aumentando, a temperatura vai diminuindo, a viscosidade vai aumentando, vai dificultando cada vez mais essa movimentação, seja para cima, seja para baixo. Não sei, não funciona. Eu gostaria de lembrar para vocês, lembrar não, esse diagrama que você usou aí, volta aí, por favor. Acho que é o último, esse aí. Isso é fusão parcial, tá? Isso aí não é cristalização fracionada, não. Esse diagrama é de fusão parcial. Entendi. E o comportamento de Bingham, corpus de Bingham, o percentual de cristais varia de 35 a 65. Mais que isso, o comportamento do magma, o magma passa a ter um comportamento de um sólido e não de uma suspensão. Com mais de 65%. Aí com mais de 65%, com comportamento do tipo sólido, vai haver fraturas. Vê só, no corpus de Bingham tem uma viscosidade tão alta que seguram até enclaves microgranulares de dioritos e muito menos frequentemente basálticos, que são muito, muito mais densos do que os corpos graníticos. Se seguram até corpos, até enclaves com muito maior propriedade, vai segurar, não vai deixar afundar, não vai deixar se movimentar os cristais que têm esse tamanho, que estão flutuando ou afundando em função da força gravitacional. Eu sinceramente, é interessante a ideia, é extremamente legal a gente trabalhar a cristalização fracionada, a gente mexe com os diagramas, sejam diagramas de fase, sejam diagramas interelementares. A gente mexe com eles, faz contas, assim, é muito bonitinho, faz um modelamento matemático muito bonitinho. Mas quando eu levo isso para o campo, não funciona.
mas não funciona mesmo. Enfim, se, por exemplo, você um dia chegar a um mecanismo para explicar melhor o porquê do acamamento daqueles magmas, com repetição de camadas, etc, etc, eu ficaria bastante feliz. Mas, e aí, eu poderia até pensar em utilizar o conceito de cristalização fracionada para flutuar, afundar minerais para compor aquelas condições. Mas não funciona. O pessoal do Carnegie já fez esse modelamento, não funciona para canto nenhum. Tentaram o repreenchimento de câmaras magmáticas, não funciona. Entretanto, se eu fundir um anfibolito, um hornblendito, não necessariamente eu vou obter exatamente isso que você está querendo. Essas camadas dos complexos acamadados. O anfibólio restítico vai se transformar em piroxênio. Se for um anfibólio cálcico, ele pode chegar até uma olivina, pouco provável, mas ele explica o processo de fusão parcial de um hornblendito, a assimilaridade, a assemelhança do que acontece durante o processo de formação de metatexitos, em que você tem camadas descontínuas. Você poderia gerar aqueles complexos bonitinhos, inclusive explicar o porquê do plagioclásio ter contatos com gradacionais, os plagioclasitos, que seriam, no caso, os anortositos, ter contatos gradacionais com as rochas do tipo plagioclásio piroxênio, que podem ser noritos ou gabrinoritos. Esse processo de fusão parcial pode explicar perfeitamente com uma mecânica similar àquela que acontece nos metatexitos. Eu não acredito de jeito nenhum que aquela coisa seja. Exemplo, vocês deem uma olhada, por exemplo, depois na geologia do complexo acamadado de Niquelândia. O complexo acamadado de Niquelândia, ele tem camadas, por vezes vertical, ou camadas com um ângulo de mergulho bastante significativo, bem forte, 70 graus. Aí a justificativa dos camaradas que acreditam que aquele complexo acamadado, ele foi o produto, ele era um cio, teve todo um processo de desenvolvimento das camadas em função dessa cristalização fracionada por afundamento, etc, etc. E durante o processo de metamorfismo, você teve a inclinação desse corpo, para explicar como é que chama? Para explicar o ângulo de mergulho dessas camadas. Então você teve rotação das camadas como um todo. Mas o mais interessante que a gente vê é que se você tem um cio, você tem que ter obrigatoriamente um canal alimentador. Aí quando o corpo rotacionou, aí a gente pergunta, cadê o canal alimentador? Por que ele não rotacionou junto? Aí o camarada diz, não é porque quebrou dentro. Eu digo, então tá. Só pode ser, quebrou dentro. Na hora que rotacionou, só rotacionou o corpo, o canal alimentador ficou lá embaixo. Você está brincando comigo, né? Porque todas as camadas adjacentes das encaixantes também estão verticalizadas com o mesmo ângulo de mergulho que o corpo.
básico, ultrabásico. As rochas são do fácies granulitos. As rochas encaixantes são do fácies granulitos, o que poderia explicar perfeitamente a transformação de anfibólios em piroxênios, de biotitas de anfibólios e biotitas em piroxênio. Enfim, eu acho que as coisas, não sei, sinceramente, a cristalização funcionada para mim, e eu não digo isso desde hoje não, tá? Desde 2004, aliás, 2002, 2004, eu já mandei um trabalho. Quando eu vou para Crixás, eu saio do complexo acamadado de Crixás, lá de Niquelândia, vou para Barro Alto, vejo a mesma coisa. Eu saio desses complexos acamadados e vou para Crixás ver os comatitos. Os comatitos são magmas altíssimo teor de magnésio, considerados os magmas mais primitivos, etc, etc, etc. Esses magmas comatíticos, eles estão associados a basaltos comatíticos e basaltos. E eu chego no afloramento, qual não foi minha surpresa em ver que os basaltos comatíticos e os comatitos estão derramados sobre os basaltos. Como assim? O comatito derramado sobre o basalto. Não foi o comatito que deu origem por cristalização fracionada, pelo fracionamento de olivina, aos basaltos? Como é que os basaltos são mais antigos? Quando eu olho as associações cálcio-alcalinas, as séries cálcio-alcalinas, seja ela de baixo, médio e alto potássio, que tem rochas gabróicas e ou dioríticas, formando uma série onde você tem dioritos e essa série se estende até lá, os granodioritos, até os cianogranitos, dependendo do tipo de série, a cálcio-alcalina que você tem, que foi tão enormemente citada como um exemplo de cristalização fracionar, eu observo os dioritos, que são as rochas mais básicas, eu observo as rochas gabróicas, gabrodioritos, que são as rochas mais básicas, que deveriam ser os magmas a partir dos quais todo o restante do corpo foi formado. Esses magmas, eles estão lá como enclaves microgranulares ou como diques simplutônicos, como acontece lá na região de Quixeramobim. Como assim? Não são esses dioritos, não são esses gabrodioritos que deram origem a todos os outros tipos mais diferenciados? Como é que eles são enclaves? Como é que eles são diques simplutônicos? Sendo enclaves microgranulares, sendo diques simplutônicos, significa dizer que esses magmas chegaram numa câmara magmática granítica que já existia. Se já existia, como foi que esse magma diorítico deu origem a uma coisa que já existia? Quando você acredita que um determinado líquido ele deu origem por cristalização fracionada a um conjunto de outras rochas, esse material tem que ter um volume que tem que estar presente no campo, tem um volume bem acima dos demais tipos diferenciados. Quando eu chego no campo, eu vejo exatamente o contrário. Esses corpos básicos são sempre os de menor volume. Ou seja, eu não vejo em lugar nenhum, em absolutamente nenhum lugar, eu não vejo os processos de cristalização fracionada funcionando
de forma efetiva para gerar aqueles corpos. É possível que, sim, é possível que eu esteja vendo chifre na cabeça de cavalo. Entretanto, eu não sou o único. Eu não sou o único. Os trabalhos do... Como é o nome do desgraçado? Eu esqueci. Não sei, não lembro do cara, não. Eles já mostram que a cristalização fracionada não é bem lá essas coisas, não. O camarada que apresentou pela primeira vez o Castro, eu acho que é Castro o nome dele, se eu não estou em erro. Ele apresentou pela primeira vez... Não foi o Castro. O Castro apresentou fraturas extensionais. 86 no granito, Extremadura Central, na Espanha. Faz fratura extensional. Não me lembro quem foi o cara que apresentou o processo de mistura de magmas pela primeira vez. E quando ele apresentou o processo de mistura de magmas, ele, claro, refutou a cristalização fracionada e lá ele lista uma série de argumentos para mostrar a ineficiência da cristalização fracionada como um processo efetivo na diferenciação dos líquidos animais. Bem, enfim, eu penso desta forma. Entendi, professor. Realmente. O senhor tem trabalho desse rapaz aí para nos enviar? Rapaz, eu posso procurar. Eu acho que esse trabalho ele está aí no departamento, em algum lugar daqueles lá da minha sala. Porque nesse tempo a gente mandava buscar os trabalhos. Nesse tempo não tinha internet, não. A gente só pegava. Mas eu posso dar uma olhada na internet, que provavelmente eu acho no Google Acadêmico. Ou porque ele é mais antigo, talvez até tenha no periódico CAPES. Mas eu vou dar uma olhada lá, para mandar para vocês esses argumentos desses camaradas. Ei, professor, retificando. O caso corpus de Bingham começa de 30 até 66, né? Aproximadamente. O comportamento de Bingham. Newtoniano de 0 a 35. Bingham 35, 65. 65, 90. 65, 100. Sólido. Ok. Comportamento sólido. Professor, tem algum diagrama que relacione tempo à mudança do comportamento? Não, não tem. Quer dizer, eu não conheço. Certo. Eu, na verdade, tem aqueles diagramas da viscosidade. Né? Aqueles diagramas da viscosidade. Se você, obviamente, se a cristalização progride, você está caminhando no tempo. Se a cristalização progride, essa cristalização ela não é instantânea. Ela é gradativa. Ela vai, com o tempo, vai aumentando o percentual de cristalização em função da diferença de temperatura, entre a curva dos sólidos e a geoterma regional. Veja que eu estou falando diferença da temperatura da curva de cristalização, ou seja, da curva dos sólidos, ou pode ser a curva dos sólidos, vai lá que seja, dos sólidos ou do líquidos, dessas curvas, mas normalmente a dos sólidos a gente vai usar, que é aquela onde que o cristal se forma, o cristal precipita, cristalização de líquidos, sólidos, etc, etc. Essas curvas, com o decréscimo da temperatura, do gap de temperatura entre a curva dos sólidos e a curva
geoterma regional. Não estou falando de resfriamento, porque quando eu estou falando em corpos plutônicos, na maioria deles, principalmente se eu estou me referindo a corpos graníticos, eu estou me referindo a corpos que cristalizaram in situ, foram fundidos e cristalizados de forma isotermal. Então, eu não falo em resfriamento. Se você está falando, mesmo que você esteja trabalhando com magmas que perderam calor, por exemplo, os magmas que chegaram próximo à superfície ou mesmo na superfície, esses magmas resfriam. Aí não tem questão de pressão, não. É resfriamento mesmo, é perda de calor para o ambiente. Então, esses magmas que resfriam, eles resfriam com tempo, e aí aumenta a viscosidade. O aumento da cristalização é tempo também. E assim vai. O aumento no percentual de água, que pode influenciar na viscosidade, também é função dos demais processos, inclusive do tempo. Né? Então, especificamente, tempo versus todo o conjunto, não. Você tem temperatura, viscosidade, a cristalização, viscosidade. E, obviamente, mudança composicional, viscosidade. A questão dos enclaves microgranulares, né, que foi um magma mais básico, né, como o diurítico, entrando na câmara magmática lá que o senhor falou, seria mistura magmática, né? Isso. Já tem alguma teoria formulada que contraponha a cristalização fracionada? Onde eu posso estudar? Então, como eu te falei, esse camarada ele já jogou, né, N argumentos para mostrar que aquele tipo de padrão textural observado naquele conjunto de rochas, ele não poderia ser explicado em função da cristalização fracionada, mas da mistura de magmas. Deixa-me ver, eu acho que... Não sei se na minha tese de doutorado eu tenho alguma coisa, alguns desses argumentos, não me lembro, mas... Bom, vou dar uma olhada assim que eu achar, mando para vocês. Acho que dá pra gente pesquisar no repositório, né? Sim. O meu server é meio difícil encontrar. Mas vamos tentar aqui. Certo. Bom, de qualquer forma, parabéns aí pelo trabalho, pelas ideias, pelo trabalho desenvolvido. É sempre bom a gente ver o desenvolvimento e discussão dessas ideias. Sempre bom ver que vocês estão fazendo isso. Obrigado, professor. Agradeço, professor. Muito boa. Muito boa. E vai estar gravada. A gente bota lá no Drive. O Matheus está com as suas blusas, viu, professor? Quem? O Matheus. Chegou agora. Sim, professor. Segunda-feira a gente vai estar por lá e a gente, se o senhor tiver, a gente entrega pro senhor. Eu vou estar lá. Na segunda eu não vou poder estar, não, porque na segunda eu dou aula de 8 a meio-dia de petrologia ígnea. Aí na terça que eu vou.
na terça, depois da aula de geoquímica, é que eu vou para lá. Tá certo, então terça-feira a gente entrega ao senhor. De qualquer forma, se você quiser, você pode deixar com a Mara. A Mara é aquela moça lá da limpeza. Ela me entrega. Então tá certo, professor. Tá? Eu deixo lá. Tá certo. Tudo bem. Falou, então. Encerrou, Danuso, já a gravação? Vou encerrar aqui. Beleza. Já comecem a divulgar amanhã, viu?